nós convidamos para esse tempo de seminário, este ano. Havia um desejo no coração de parte da liderança que trouxesse a bispa. E sempre a gente tentava, mas não dava, né, bispa? No passado tentamos, não conseguimos. Eu falei, vamos deixar para o ano que vem. Sabe que Deus tem tempo de fazer as coisas no tempo dele, né? E Ele tem o tempo certo. Chegou o tempo certo, né? Chegou o tempo certo. Então, nós fizemos um convite à bispa no início do ano passado já. E a bispa disse, ok, vamos combinar, estarei aí com vocês. E a gente se alegrou muito e a partir dali fomos preparando tudo que precisava. E que alegria poder chegar ontem lá no aeroporto e encontrá-la, né? E saber que Deus tem cuidado, zelado da sua vida, daquela região, do ministério que Deus te confiou. E que alegria poder saber que você vai vir compartilhar conosco um pouco daquilo que o Senhor fez na sua vida e aquilo que Deus, né, colocou no seu coração. E eu quero convidar você para vir estar conosco aqui, nos ministrar nessa tarde. Quantos conheciam a bispa? Ó, bispa, né? Eu conheci a bispa Marisa lá em Juiz de Fora. Falei para ela, fui na igreja onde ela estava como pastora, em São Mateus. Fui com uma amiga em comum e lá conheci a bispa. Foi um tempo gostoso e sempre que a gente se revê eu me recordo bem desse tempo lá em São Mateus. E hoje já é bispa, né? E a gente louva a Deus por isso. Então nós vamos ser ministradas, amém? Fecha os seus olhos mais uma vez. Pai, nós clamamos, ó Deus, a cobertura do Teu sangue sobre a Tua serva, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, que conhece sua vida, suas necessidades, que o Senhor venha suprir e abençoar e fortalecer, Deus, cada dia mais a Tua serva, Pai. Nós cobrimos em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que a ação do Teu Espírito seja sobre a Remini, seja sobre pastores e pastoras daquela região, Senhor, seja sobre as igrejas, ó Deus, que estão debaixo do comando dessa Tua filha. Nós te pedimos que o Senhor os envolva com essa mesma graça que sentimos neste lugar. Que o Senhor abençoe, guarde, Deus, ó Deus, e use a Tua filha nessa tarde. Te bendizemos, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui junto com ela. Nós te bendizemos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, é uma alegria estar aqui, uma alegria mesmo. E eu sei que vocês têm orado por esse tempo, também lá na Remini o pessoal tem orado. Eu falei com a pastora Andréia na terça, nós tivemos reunião online, eu tive reunião online com SDs, e daí eu compartilhava que estaria aqui, e só temos homens lá de SDs, por enquanto. E aí eu compartilhava com eles que não é nada interessante a gente vir para um encontro em que o nome do Senhor é proclamado, se a gente não vê Deus agir, né? Porque palestra por palestra a gente ouve pessoas que não têm essa visão e edifica muito, mas não no sentido que a gente quer, que a gente vem buscar, né? Um aprofundamento na nossa vida, um crescimento em Deus, um crescimento no nosso ser como um todo. E para isso a gente precisa e sabe que nós contamos com a graça do Senhor e com o poder do seu Espírito Santo. Então nós estamos bem. Nós temos conosco um grande aliado, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. E como Ele é nosso aliado e Ele ora por nós, né, com gemidos inexprimíveis, mesmo quando a gente não tem nem condição de orar, Ele está orando por nós. Isso é muito bom. Isso é uma segurança, uma constante segurança, né? Eu creio na cura de Deus. E creio em diversas maneiras como Deus cura. Também creio assim, de forma imediata, por um processo, né, usando outras pessoas, usando aconselhamento, usando profissionais. Eu creio que Deus usa os caminhos mais diversos, mas nós sabemos que Ele cura, né? Ele cuida de nós. Eu trago, antes da gente entrar especificamente no tema, eu quero trazer o abraço lá da Remini. A Remini é composta por 9 estados. Começa na Bahia e vai até no estado do Maranhão, né? Então
vem Bahia, depois vem o estado de Sergipe, depois vem o estado de Pernambuco, depois Paraíba, depois Rio Grande do Norte, depois o Ceará, depois Piauí e depois o Maranhão. É terra que não acaba mais, graças a Deus. É terra mesmo, é muito chão. É o estado que tem a dos estados brasileiros mais pobres, são 6. 5 estão no Nordeste. Então dá para a gente imaginar como que é a situação. A renda por pessoa no Nordeste, pegando a renda de todas as pessoas do Nordeste, quem ganha muito, quem ganha o salário mínimo, quem ganha menos que o salário mínimo, contando isso e dividindo pelo número de pessoas que habitam o Nordeste, a média que a pessoa recebe por pessoa é bem baixa, é a mais baixa do Brasil, infelizmente. E o índice de desenvolvimento humano, que é medido pela saúde, pela educação, pela povoação, o modo como o território é utilizado, nosso IDH no Nordeste também é um dos mais baixos do Brasil. O povo de lá, irmãs e irmãos, é exatamente como vocês aqui. Não tem nada de diferente. Só um detalhe, o povo de lá não é nortista, é nordestino. Nortista é norte. O estado do Acre, estado da Amazonas, o estado do Pará, né? E por aí vai. Então lá é norte. Nós que moramos para cá, nós moramos no Nordeste, entre esses estados. E foram esses estados que Deus me deu para cuidar. E é lá que eu tenho trabalhado, e não só eu, mas todo o povo de Deus, as mulheres, os homens, crianças. O nosso congresso de homens ano passado foram 120 homens. Foi um recorde para nós lá. 120 homens. E agora estão vindo quase 20 homens para o Congresso Nacional de Homens. Então a turma trabalha, não deixa para trás não. Então eu trago essa saudação do Nordeste. Quando você puder ir lá nos conhecer outro detalhe. Tem shopping center, viu? Tem hospital, as ruas são asfaltadas, tem sorvete. Infelizmente não temos índias e índios nas ruas. Para mim, infelizmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu de alguém me perguntar, né? Se a gente lá tem água tratada, se lá tem shopping center. Gente brasileira. Brasileira. Então eu já estou adiantando para dizer para você que o litoral nordestino tem tantas marcas do progresso quanto qualquer outro estado nosso brasileiro. Então o litoral tem tudo que você deseja. O transplante de coração, o tratamento inicial de coração, de transplante, foi feito na Faculdade de Medicina no estado da Bahia. Grandes poetas e poetisas são nordestinos, né? E nordestinas. Quem trouxe para o Brasil a terapia ocupacional foi a Nísia da Silveira, que é Silveira, acho, uma psiquiatra bem baixinha. Ela é alagoana e essa mulher estudou em Paris. Muita gente nossa lá vai para o exterior, se dá muito bem e volta. E ela trouxe para o Brasil esse tipo de tratamento para pacientes com doenças psiquiátricas da terapia ocupacional. Então assim, tem muita coisa para contar do Nordeste. Não é só Lampião e Maria Bonita não, que também são famosos, ele e ela, né? Mas tem muito mais além disso. Lembrando, tem muita gente. José de Alencar, cearense, né? Livros excepcionais. E por aí vai, viu, gente? Muita gente boa mesmo. A gente tem o Collor também, né? Mas desconsidere, né? Todo lugar tem, né? Tem gente, né? Então nós temos algumas pessoas assim também. Algumas atrizes que a gente conhece aí são pessoas nordestinas, alguns atores também, não é? Infelizmente, como o dinheiro não corre por lá, não é o centro da economia do país, as pessoas infelizmente têm que se deslocar para serem conhecidas e vistas pelo Brasil. E eu não sei se vocês sabem disso, tem gente que diz que no Brasil não tem discriminação. Tem candidato hoje, candidata que diz não tem discriminação nesse país.
Isso é invenção de gente comunista. Mas no Nordeste, quando alguém vem para a televisão brasileira, uma das redes mais conhecidas aqui do Brasil, ela passa por um tempo na fonoaudiologia para perder o sotaque nordestino. Se isso não é preconceito, eu não sei o que é. Não é? Existe um jeito de falar que é o jeito reconhecido e que é válido. O nordestino fala esquisito. Eu já acho que vocês falam esquisito, com todo respeito. Mas eu falo direito. Nós lá falamos direitinho, do jeito que nos ensinaram, desde que a gente se deu conta de que é gente. Então não há nada errado com a gente lá não. Né? Então assim, é uma alegria estar aqui. Agradeço muito a pastora Andréia, né, pela confiança, porque lidar com esse tema não é fácil. É uma grande responsabilidade lidar com esse tema aqui. Agradecer a Deus por eu ver tantas pessoas engajadas na campanha Quinta-feira eu uso preto, por causa do número de mulheres diariamente assassinadas por uma só razão: abandonaram algum moço na sua vida, ou marido, ou noivo, ou namorado. A causa desta morte não é outra coisa, assim, tem causas de assassinatos. Droga, a gente sabe que morre muito, vingança. Mas no caso específico dessa campanha que nós fazemos, as mortes das mulheres, todo dia, pelo menos 3 mulheres são assassinadas. Mas a única causa é essa: um ex-marido que não se conforma com a separação e mata. Um ex-namorado que agora sabe que a menina está namorando outra pessoa, ou acha que está namorando e mata. Né? Um ex-noivo que também a namorada terminou o namoro e não concorda com o término e mata também. Nessa última semana, não sei se vocês viram aquela brasileira nos Estados Unidos, que o brasileiro, né, também casado, que ele deu tanto nela, viu? Quase que ela morre. E qual foi a razão? Ele entender que ela era propriedade dele e que ela não podia fazer nada que ele discordasse, nada. Então ela ficava mais presa em casa. A gente sabe disso, né? O cárcere privado. A pessoa... eu conheço uma senhora, o marido já morreu mês passado. Esse eu conheço mesmo. Quando ela era casada, na varanda de casa, quando ele saía, ele jogava talco. Acredite se você quiser, eu acredito que eu conheço. Né? Ele faleceu mês passado. Ele jogava talco na varanda, porque se ela saísse, ficariam as marcas dos pés dela ao sair de dentro de casa para fora. Então, são situações difíceis, delicadas, e que a gente está dizendo assim: nossos irmãos homens não podem continuar fazendo assim. Claro, gente, que não são todos, evidentemente, né? Mas infelizmente um bom número de homens mata pessoas só pelo fato de elas serem mulheres e não permanecerem ligadas a eles afetivamente. É o que a gente chama de feminicídio. É um crime porque ela é do gênero feminino. Não estou falando de ideologia de gênero. Quando eu era pequena lá em Barbacena, eu aprendi assim: gênero masculino e feminino, vocês se lembram? Substantivo, tem gênero feminino e gênero masculino, tem singular e tem plural. É desse gênero que eu estou dizendo, né? Desse gênero aí. Então é um assassinato feito pelo fato da outra pessoa envolvida naquele relacionamento ser do gênero feminino. Complicado isso, né? E a gente está nessa campanha, na graça de Deus. Ok, nós vamos entrar no nosso tema especificamente, mas eu quero fazer algumas premissas. Tem aqui, né, os pincéis. Eu quero trabalhar tudo que eu colocar daqui para frente. Tem algumas premissas que você não pode esquecer, certo? Ou seja, a base primeira, para não falar assim: ah, bispa, mas a gente crê. Então eu já estou dizendo, para nós aqui... Alguém quer abrir aqui para mim? Não sei o que deu, também estou meio limitada esses dias. A Hélia.
quiser abrir... Não pode não, né? Então, premissa 1. Nós somos pessoas de fé cristã. Certo? Então isso é básico. Nós cremos. As pessoas que nos visitam, pode ser que alguém não seja da nossa igreja, mas é muito difícil quem não crê em Cristo. É muito difícil. Então a gente está partindo desse pressuposto. Nós temos uma fé, e a nossa fé gira em torno de Cristo. Não é do Antigo Testamento só, não é do Novo Testamento só, mas é de Jesus, que cumpre o Antigo e traz nova aliança, tanto que chama Novo Testamento ou Nova Aliança. Tá bom? Outra coisa, nessa compreensão, nós temos que entender o seguinte. Presta atenção, hein? Nem tudo que está na Bíblia é cristão. Estou falando besteira? Deu para entender? Tudo que está na Bíblia foi Deus quem nos trouxe. Mas nem tudo que está na Bíblia é cristão. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque para alguns assuntos, se nós formos só ao Antigo Testamento, pegando o texto bíblico isolado, nós vamos justificar algumas enfermidades, nós vamos justificar alguns pensamentos, algumas ideias que não condizem com a consagração da aliança de Deus conosco, que é a nova aliança em Cristo. Certo? Então, a nova aliança, para nós, prepondera sobre a velha aliança aqui. Nessa velha aliança, Deus usava pessoas, né? Para ser o intermediário dele entre nós, entre ele e nós. Então Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou juíza Débora também, Deus usou Esther, Deus usou Ruth, não é? Deus usou várias pessoas humanas. Mas a gente sabe que essas pessoas humanas não deram conta de cumprir com essa aliança, porque pecavam, e pecando a aliança ficava comprometida. Não é verdade? Ninguém conseguiu não pecar. No Novo Testamento, a aliança é o próprio Deus que vem, né? É o próprio Deus em formato de filho que vem ao mundo. Deus desce do céu, da sua glória, do seu poder, da sua honra, e Deus vem até nós por nos amar. Então, o que é importante disso aqui? Quando Deus quis ser muito mais radical no amor, muito radical em amor, Deus veio em forma de gente humana. Então nós, como pessoas humanas, não podemos deixar de lado a nossa condição de que, mesmo sendo pessoas humanas e limitadas, se Deus nos ama a esse ponto, nós não podemos desmerecer essa criação de Deus. Nossa criação, nosso ser, nosso corpo, nossa formação, ela é de pessoa limitada. Eu sou limitada, você é limitado, você é limitada também. Se a gente conviver aqui, né, diz que a gente conhece alguém quando come um quilo de sal junto, né? É isso aí, é verdade. Ou seja, quando a gente convive por mais tempo, aí você vê as manias, as qualidades, os defeitos, a criatividade ou a preguiça, sei lá, a gente vai vendo, vai conhecendo a pessoa, né? Pois bem, todas e todos aqui, de perto, a gente é um bicho meio feio, bem de pertinho. Mas não podemos nos esquecer que, mesmo sendo assim, Deus, quando quis ser radical no seu amor por quem Ele criou, Ele veio como ser humano só para nos salvar. Se Deus nos ama, nós não temos o direito de não nos amar. Por isso mesmo que nós, povo de Deus cristão, não aceita a cadeira elétrica e nem, pena de morte. Por quê? Porque nós entendemos que quem deu a vida foi Deus, e se alguém pode tirar, é Deus. Ah, mas pecou. E quem não pecou? E quem não peca? Não é isso?
Às vezes até socialmente o meu pecado é maior que o seu. Mas diante de Deus, pecado é pecado. E todas e todos pecamos e carecemos graça. Pronto. Então, isso é muito importante a gente ter essa visão. Nós somos pessoas limitadas, mas Deus nos ama e a graça de Deus nos acompanha. Então, todo o tempo que a gente estiver conversando aqui, esses pressupostos estão aí, bem presentes. Tá bom? Mais um esclarecimento. No tempo que Jesus estava vivo, alguém sabia como que se dava o infarto? Por que não sabiam? Não havia cardiologista, né? A medicina ainda não tinha o progresso que tem hoje, o desenvolvimento que tem hoje. Verdade? Então, muitas vezes na Bíblia, aí eu queria contar para vocês que aquele marido de Abigail, lembra do Nabal? Do ponto de vista médico, ele morreu por um AVC, um acidente vascular no cérebro. E o dele não foi por isquemia, porque pela falta de oxigênio, não. O dele deve ter sido hemorrágico. Um vasinho rompeu e derramou sangue pelo cérebro. Ele ficou completamente tetraplégico, né? Ele ficou completamente imóvel e morreu depois de alguns dias. Mas lá na Bíblia não está escrito assim, não. Nabal morreu de AVC. Não tinha AVC. Nabal morreu de câncer, né? O rei Ezequias teve um lúpus. A gente não vai encontrar isso lá. Como algumas patologias nossas, ansiedade, depressão, né? Medo, algumas situações que nós vivemos hoje, elas não estão lá registradas com esse nome. Mas a gente pode perceber que as pessoas também viviam isso. Embora a palavra não seja essa, porque naqueles dias, se Deus desse essa palavra para aquele pessoal, o turma de lá não ia entender nada. A gente hoje ia entender. Aqui, ó, AVC, aqui, ó, depressão. Mas o pessoal daquela época não ia entender nada. Então, Deus faz tudo certo, não erra em nada, tá? Então, lembrando disso, que nós temos que ter essa clareza para a gente não se perder. Vamos abrir a Bíblia aí no Salmo de número 139. Salmo 139. Aí nós vamos... Quem quer ler o versículo 1, por favor? Ó Senhor Deus, que me examina e me conhece. Deus nos conhece, tá certo? Aí às vezes a gente diz assim, não, eu não posso falar desse problema, eu não posso falar disso porque eu tenho vergonha diante de Deus. Mas Deus não já conhece a gente? Então não adianta ter vergonha. Nesse caso a gente tem que ficar sem vergonha, né? No bom sentido. A gente tem que expressar porque Deus já nos conhece. Ele nos sonda. Versículo 2. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Longe entendes o meu pensamento. Pronto, irmão. Às vezes você vai à igreja, ou eu, e a gente olha para a irmã e fala assim, não sei porque aquela irmã fica sempre tão triste assim, não tem jeito, não quer melhorar. E a gente chega perto dela, ô minha irmã, como é que você tá? Estou orando por você. Ela vai achar que você está sendo uma bênção, né? Mas Deus conheceu o pensamento. Pensamento é pecado também. Não dito, mas é pecado. O que, mais uma vez, afirma, gente, que nós bem de pertinho, não somos um bicho bonitinho, não. A gente tem muita coisa estranha na nossa vida, né? O 3. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Olha bem, não sei se vocês já ouviram isso, no tempo que o pastor Caio Fábio estava na igreja presbiteriana, ele conta que fez um aconselhamento, uma pessoa que recém-convertida. Ela chegou no gabinete dele e disse, pastor,
tinha pouco tempo de convertida. Eu estou tendo sério problema com meu marido. Ele disse, o que foi, meu irmão? É porque antes a gente tinha uma vida sexual muito ativa. Nós nos dávamos bem, nós tínhamos prazer de estar um com o outro. E ele disse, mas o que aconteceu? Ela disse assim, pastor, agora que eu sei que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor, e tá o tempo todo lá, quando eu vou ter relação com meu marido, eu fico pensando nos anjos me olhando, e a coisa não vai. Irmãos, mas você vê como é que é a coisa, né? Deus está nos vendo o tempo todo. Então, a gente no banheiro, pode orar no banheiro? Tem gente que diz que não, porque está nu, não pode não, é pecado. Pode, uai. Deus conhece a gente, aliás, Deus nos fez sem roupa, né? Então, Deus nos conhece tudo de nós, gente. Agora, o que Deus quer é investir em nós. Deus quer nos socorrer. Deus quer nos ajudar. Agora, a gente precisa deixar que Deus ajude. Nós temos que deixar Deus nos ajudar. Senão fica difícil. É que nem, é a mesma coisa na medicina. Se eu atendo um paciente, ou uma paciente, prescrevo a medicação, a pessoa não segue, não volta lá, eu não tenho como ajudá-la. Não tenho. Não é? Por quê? Ela não está se dispondo a ser ajudada. Bom, versículo de número 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, que tu, Senhor, já conheces toda. Irmão de Deus, se a gente está abafado, triste, chateado ou chateada, olha aqui, ó, não precisa nem dizer, Deus já sabe. Eu acredito que vocês saibam, eu não sei quem sabe aí, que eu sou uma paciente psiquiátrica. Não sou doida, não jogo pedra, não rasgo dinheiro. Mas eu sou paciente psiquiátrica. Todo mês eu vou ao psiquiatra. Por quê? Porque eu sou portadora de uma doença quimiodependente. Mas não é quimiodependente de remédio, não. Eu tenho falta de serotonina. Minhas células não produzem bem serotonina. Então eu tenho baixa de serotonina. O único jeito de eu não entrar em depressão é usando remédios que ajudem na absorção da serotonina. Certo? Então, eu sou uma paciente que preciso me conscientizar de que eu dependo de ajuda para ficar bem. E fico bem. Tem horas que até me esqueço, né? Que eu sou uma paciente que tem depressão. Agora, se eu não falo, se eu não procuro, se eu tenho vergonha da doença, porque o que vão pensar de mim, o que vão deixar de pensar? Irmãos, eu não ia sair do lugar, não. Eu não escondo de ninguém. Mas por quê? Você tem câncer, não esconde. Tem dor de cabeça, não esconde. Tem dor no dedão do pé, não esconde. Por que vai esconder que sofre com depressão? Eu não tenho nada para esconder. Tomo meu remedinho e fico bem. Né? Faço minha terapia. Aliás, tive alta ano passado, a terapeuta me liberou. Mas fiz terapia por quase 20 anos. Eu precisava. E graças a isso é que Deus me curou. Então hoje assim, eu vivo os melhores anos da minha vida, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dores. Eu estou bem, satisfeita com o que tenho, feliz com a minha fé, né? Feliz com a idade, que também não é fácil envelhecer, né? Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo não, tem gente aqui que nem começou ainda. Mas a maioria de nós aqui, né, sabe que envelhecer não é assim, tranquilo. Porque a gente olha no espelho e fala, quem é essa pessoa aí? Eu não reconheço não, né? Assim, não sei vocês, mas eu falo, poxa, quem é essa dona aqui? Porque a cabeça da gente é aquela cabeça que a gente sempre teve com 12, 13, 16, vai aperfeiçoando, vai amadurecendo. Mas a gente é aquela mesma pessoa. Quando a gente vê que a gente tá ficando daquele jeito, ele fala, meu pai... minha alma está ocupando um ser estranho, corpo estranho. Mas não é, né? É a fase natural da vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E esse salmo é muito interessante porque ele diz isso, olha, não adianta você não dizer se Deus já conhece. Não, Deus já sabe. Então o que eu posso fazer? Falar abertamente com Deus. Eu preciso falar. Conversar com Deus. A cura é possível desde que eu queira a cura. Agora,
o salmista diz assim no versículo 7. Versículo 7, quem pode ler para nós? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua paz? Para onde me ausentarei, para onde fugirei? Isso significa que a gente tenta fugir. Concorda comigo? A gente tenta fugir do Espírito Santo de Deus. A gente tenta se esconder do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente tenta isso? Como é que a gente tenta fugir? Primeiro, a gente pode dizer que tudo é coisa do diabo. Se eu estou angustiada, se eu estou triste, se eu estou com uma patologia, alguma enfermidade, se eu estou com hipertensão, diabetes, tudo é coisa do diabo. Isso é uma tentativa de fuga, para não enfrentar a minha realidade. Eu tenho que tratar isso claramente dentro do Espírito, porque não dá para fugir de Deus, gente. Ninguém foge do Senhor. Não adianta. Aí ele diz, se eu for lá para o mais profundo abismo, lá está. Com depressão eu já fui para o mais profundo abismo. Eu tentei suicídio 3 vezes, já crente, pastora. Tentei, porque eu estava no mais profundo abismo. Mas lá no mais profundo abismo, Deus também estava. E está. Não é? Então, não adianta tentar fugir, porque Deus está. E no mais profundo abismo, irmãs e irmãos, a gente não tem mais nada nem ninguém. A gente não consegue, nada vale a pena, nada é bom, tudo é ruim, tudo, nada vale. Tudo que você quer é parar e nunca mais acordar. Ai, que alívio, se a gente fechasse o olho e tudo aquilo passasse. Por isso que muita gente se mata. E por isso que eu tentei me matar. Até que o Senhor Deus me levantou e me curou. Então não adianta a gente fugir. Nós não podemos fugir do Senhor, né? Se eu subo aos céus, lá está Deus. Se eu vou para o profundo abismo, Deus está. Se tomo as asas da alvorada, Deus está lá. E às vezes as asas da alvorada, eu me ponho a orar, mas eu não procuro também os outros caminhos que Deus me deu. Eu não posso ter desequilíbrio. Tanto eu tenho que orar, quanto eu tenho que fazer o que Deus me manda fazer. As portas que Deus abre também, eu vou passando por elas. Sem nos envergonhar. Porque se Deus morreu por nós, você, por exemplo, eu, né, sou portadora de depressão. Deus se envergonha de mim? Nada, Ele morreu por mim. Por que eu vou me envergonhar de mim? Né? Essa ideia é muito importante. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso amanhã. Agora eu quero aprofundar um pouco mais alguns pressupostos também para os outros dias que a gente está aqui conversando. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos fazer um ligeiro estudo aqui do texto de Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Todo mundo conhece esse texto. Quer dizer, todo mundo eu não posso garantir, porque eu sei que tem visitas aqui. Eu não sei se todas as pessoas visitantes conhecem, mas eu diria que a maioria. Mas se você nunca viu esse texto, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar o texto aqui, todo mundo vai poder participar. Acharam aí? Lucas 7, 36 em diante. Ok, todo mundo já conhece esse texto já? Desculpa, de novo. Grande parte das pessoas aqui conhecem. Então, em vez da gente ler todo o texto, eu vou reviver o texto aqui com vocês, tá? A gente falando. Vamos aqui tratar do texto. Quais são as pessoas envolvidas nesse incidente aí? Pode falar bem alto assim. Então aqui nós temos Jesus. Isso aqui a gente tira, né? Jesus. Tem fariseu. Como é o nome dele? Alguém se lembra? Simão. Esse fariseu aqui tem nome, né? E quem mais? A mulher pecadora. Alguém sabe qual era o pecado dessa mulher? Alguém sabe? É o quê? Não, nem aquela da pedra não. Mas podia ser também. Os demônios, né? Hein? Não. Na verdade aqui não diz. Mas os históricos... Presta bem atenção. Por que esse
como é que é o título que você tem aí desse texto? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Por que o título não é assim? Jesus perdoa e sara uma mulher. Hein? Não admitiu o pecado dela. É uma visão assim, ao invés da gente entender que a pessoa tem um pecado, que a pessoa é pecadora, mas que Deus é maior que o pecado, a gente tende a ver a pessoa, o pecado dela. A gente olha para ela e diz assim, ela é isso. Eu estava conversando com a pastora Andréia, né, que eu tenho o Facebook, aí eu posto algumas coisas lá. Aí tem algumas pessoas que entendem alguma coisa que eu não disse. Eu não disse nada daquilo, mas a pessoa entendeu a partir da cabeça dela. Aí ela afirma lá, porque você é isso, porque a senhora é aquilo, né? E aí ela me classifica. E me classificando, ela já se sente segura, se ela gosta ou não de mim. Mas nunca me viu, nunca andamos juntas, nunca fizemos um piquenique, nunca fizemos uma reunião de oração juntos e juntas. Então não dá para conhecer. Nem eu a conheço, nem ela me conhece de verdade. Ela só leu alguma coisa e entendeu que, né? Nós precisamos trabalhar isso também. Quando a gente vai falar de cura, a gente precisa, para quem precisa ser curado ou curada, a gente tem que olhar para essa pessoa com os olhos diferentes do que às vezes a gente olha. A pessoa não é o pecado dela. A pessoa é alguém a quem Deus ama, que tem este ou aquele pecado, ou que tem esta ou aquela doença. Você lembra quando apareceu o câncer que ninguém falava a palavra? Não. Vocês lembram disso? Ninguém falava assim, falava, tem aquela doença. Tem uma coisa ruim, tem uma doença ruim. E por que diz o povo que não falava? Por quê? Alguém se lembra? E essa é uma das razões. O pessoal achava que quando falava câncer, chamava doença. É como se assim, se falasse o nome seria contaminado e ia ter câncer também. Mas não é, a gente parece assim, meu Deus, que maluquice. Mas gente, por muitos anos as pessoas não diziam a palavra câncer não. Não é assim? Fulano está com aquela doença. E outra coisa, evitava até visitar. O medo, por desconhecer o que é, como é que se transmite, e não adiantava médico ou médica dizer, não contamina. A pessoa tem medo. E não ia visitar. Nem visitava, tá? Não é correto, minha irmã? Essa turma nova aí que está aqui não vai saber, mas a gente sabe como é que era o negócio, era muito esquisito. Olha bem, como a lepra também no tempo de Jesus, né? Hoje lepra, hanseníase é a mesma coisa. Hoje a hanseníase é uma doença tratável, tranquilo, mas naquele tempo não tinha cura, era uma coisa assim, a pessoa morria toda deformada. É triste mesmo, é triste. Ok, então veja bem, nós precisamos lembrar disso. Como que Jesus lida para curar uma mulher? Certo? Aí eu quero fazer algumas perguntas. Vocês receberam um papelzinho aí, não foi? Que a nossa irmã Marta distribuiu? Todo mundo tem caneta? Todo mundo tem caneta aí? Tem, né? Marta distribuiu também a caneta? Sim. Ah, tá. Então, algumas perguntas aí que eu quero que você responda. Você vai responder com a frase o menor que você conseguir. Menor número de palavras, facilita. Presta bem atenção. Segundo você, como Jesus vê a mulher? Essa mulher do texto. É a mulher do texto. A mulher pecadora. Respondeu? Pra frente. Segunda. Como Simão vê a mulher? Irmã, aqui ó. Irmã do papelzinho. Oi, irmã Marisa. Minha xará. Aqui tem uma moça que está atrás do papel também, ó. Aí. A vovó. Já é vovó, ó. Aqui. Como Simão vê a mulher? Ok? Agora, como a mulher se vê? Como ela se vê? Pelo texto, como ela se vê?
Ok? Agora, como Simão se vê? Como Simão, o fariseu, se vê? Como Simão se vê? Como Simão vê Jesus? E a última, quem ama a quem nessa história? Quem que a mulher ama? Quem que Jesus ama? Quem que o fariseu ama? Ok? Bom, agora nós vamos trabalhar isso em grupo, tá? Aí eu vou pedir a alguém que tem facilidade de escrever, que possa copiar algumas respostas aqui para mim. Alguém aí que se oferece para ajudar aqui? Obrigada. Tudo que for de Simão, escreve no azul. O que for de Jesus, da mulher, escreve em vermelho e verde. Então vamos lá. Eu queria agora algumas respostas. Vamos para pergunta número 1. Como Jesus vê a mulher? Quem gostaria de responder? Senão eu vou apontar. Pode dizer, minha irmã. Jesus vê a mulher com olhos de amor. Outra resposta? Perdoada, restaurada. Perdoada, restaurada. Compaixão. Hein? Adoradora. Compaixão. Compaixão. Ok. Agora, outras pessoas me respondam. Como Simão vê a mulher? Pecadora. Geral aqui, né? Pecadora. É. Alguém quer me dizer o que é pecado? Transgressão. Desobediência. Fazer aquilo que outra pessoa não aceita. Hã? Fora da lei. Fora da lei. Oh, presta atenção aí nesse fora da lei, hein? Como a mulher se vê? Quem quer responder para nós? Carente. Digna. Hã? A pior das mulheres. Humilhada. Rejeitada. Indigna. Sem esperança. Impura. Excluída. Corajosa, pode? Pode, mãe? Pode. Pode sim. Como Jesus... Ah, sim, ok. Como Jesus vê a mulher, a gente não colocou não, né? Quem lembra isso? Como Jesus vê a mulher? Compaixão, olhos de amor, bondade, digna, ser humano, restaurada. Ok. Como a mulher se vê, já falamos. Como Simão vê a mulher? A gente já foi geral, né? Pecadora. Ok. Agora nós vamos para a segunda parte.
Vamos passar para outra. Como Simão se vê? Como Simão se vê? Total. Como? Acima. Perfeito. Hein? Certinho. Sem pecado. Vamos dar tempo ali da irmã escrever. Sem pecado. Poderoso. Merecedor. Merecedor colocou, né? Que mais? Alguém mais? Já foi falado orgulhoso. Orgulhoso. Agora outra pergunta. Como Jesus vê Simão? Como Jesus vê Simão? Jesus vê se tem. Hein? Para ele? Não, mas não é o mesmo Simão, não. Não, aqui é o Simão fariseu. Não é o mesmo, não. Aí você não seguia Jesus, não. Ele estava curioso sobre Jesus. Não? Oh, minha gente, desculpa aí. Desculpa. Como Jesus vê Simão? Então a gente pode responder aqui agora. Como é que você acha que Jesus via Simão? Oh, Jesus via Simão com preconceito? Compaixão? A pastora falou preconceito. O que mais, gente? Era preconceituoso. Que ele era preconceituoso, pastora? Sim, ele viu preconceito de Simão, né? Então, isso. Preconceituoso. Era mesquinho. Mesquinho. Descrente. Mais alguma coisa? Pecador. Arrogante. Ok. E o último, quem ama quem? A quem Jesus ama? Você perguntou como que Simão vive Jesus. Como Simão vive Jesus. E agora depois eu perguntei, como Jesus vê a Simão? Sim, mas eu perguntei agora, né? Então. Simão viu Jesus e se perguntou. E aí ele viu Jesus como um profeta falso. Então, mas eu estou dizendo que aqui, como Jesus vê Simão, é isso aqui então. A gente respondeu, né? Agora a última pergunta, a quem Jesus ama? A todos. Jesus ama a todos e a todas. Quem Simão ama? A si mesmo. Simão ama a si mesmo. E a quem a mulher ama? Jesus. Ok. Parece um texto simples, mas esse texto nos ajuda em muitas situações. Como que 3 pessoas veem a mesma situação de maneira diferente? Não são 3 pessoas. Jesus, uma mulher e Simão. E a mesma situação. E cada pessoa vê de um jeito. Irmão, presta bem atenção. O que você vê não é o que eu estou vendo. E o que eu vejo não é o que você está vendo. Se fosse assim, todo mundo gostaria do verde. Mas por que a gente tem tanta dificuldade? E uma das causas das nossas doenças, uma das mais comuns é exatamente a impossibilidade de comunicação. A impossibilidade da gente dar espaço para outra pessoa e a gente conversar sobre isso com outra pessoa. Quando a gente vai conversar com alguém, via de regra, a gente já tem tudo que vai dizer. E na conversa que a gente tem em mente, a gente vai convencer a outra pessoa de que aquilo que eu estou pensando aqui é o certo.
E pode ser. Mas mesmo que seja, presta bem atenção na atitude de Jesus. Quem vai trabalhar com pessoas que estão sofrendo, que precisam de cura de alma, irmãs e irmãos, tem que aprender com Jesus. Ele é o grande mestre nosso. Ele é o grande ensinador. Jesus, ele sempre trata todas as pessoas com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma abnegação, porque ele veio para salvar tanto a mulher quanto Simão. Olha bem isso. Se alguém é referência de cuidador, é Jesus. Como é que Jesus cuida? Como é que Jesus se aproxima? Como é que Jesus se relaciona? Primeiro, imagina aqui, suponhamos que nós estivéssemos na casa da, eu vou citar a Marisa porque eu sei o nome dela, da irmã Marisa lá, minha xará, tá certo? Ela está lá, é casada, Marisa? Solteira, tá aí que nem eu. Né? Então vamos mudar, vamos para a casa da pastora Andréia. Casa da pastora Andréia, casada e que filho. Ok, suponhamos, ela está lá, cuidando da cozinha, o marido está lá ajudando, aí Jesus chega à casa dela, certo? O Simão convida, né? O Fábio convida, Jesus, vem aqui à minha casa, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele quer saber sobre Jesus, porque o fariseu não aceitava Jesus como Salvador, nem como Filho de Deus. Então essa chamada dele a Jesus significa que de alguma maneira ele queria ver quem era esse moço, se ele estava falando a verdade ou não, se ele era um homem sério ou não. É o desejo do coração dele chegar mais próximo de Jesus. E Jesus aceita, não é isso? Ou seja, Jesus aceita ir para a casa do pastor Fábio e da pastora Andréia. Ele vai até lá, não é isso? Presta bem atenção. Se nós, eu, você, soubéssemos que uma pessoa, vamos ver aqui, o que a gente achou de Simão? Que Jesus viu aqui, peraí. Deixa eu ver se está por aqui. Não, tá lá mesmo. Fariseu. Não, está aqui. Isso, aqui, né? Se a gente soubesse, presta bem atenção, se a gente soubesse que a pastora Andréia e o pastor Fábio são pessoas que se acham perfeitas, sem pecado, poderoso e poderosa, merecedor e merecedora, fossem ambos orgulhoso e orgulhosa, e essa pessoa nos convidasse para ir à casa dela, a gente iria? Possivelmente a gente diz, Deus me livre, não vou na casa de fulana não. Que nada, vou fazer o que lá? Preste atenção como Jesus não se escandaliza com a dor e com as imperfeições das pessoas. Ele é tão inteiro diante de Deus, ele é tão íntegro que ele sabe que se ele lidar com o orgulhoso, se ele lidar com o que se acha perfeito, não importa, ele sabe que ele vai lidar e vai saber lidar e não vai desobedecer a Deus e vai amar porque ele morreu, ou ele estava disposto a morrer por aquela pessoa. Veja bem, como é que nós mudamos o ângulo de pensamento nosso, e se a gente não tiver Jesus como nosso guia, nós vamos tomar medidas que não são adequadas. Nós vamos deixar de lado as pessoas consideradas enfermas da alma. Nós vamos traçar para elas um quadradinho e dizer, é isso aqui. Toda pessoa que toma remédio para dormir é maluca. Toda pessoa que vai ao psicólogo é doida. Toda pessoa que procura aconselhamento pastoral é porque não tem fé. Percebe isso? A gente fecha um conceito e daí a gente não tem como crescer. Jesus sabia como era Simão, mas Jesus também sabia como ele era. Ele sabia quem ele era. E ele sabia que ele, indo à casa de Simão, ele não se tornaria orgulhoso. Agora, eu até acredito que Jesus soubesse, até acredito não, Jesus sabia que muitas pessoas não gostariam que Jesus fosse à casa do fariseu. Ora, Jesus, se essa pessoa fala mal do Senhor, se essa pessoa não acredita que o Senhor é Senhor, se não acredita que o Senhor é Filho de Deus, o que você vai fazer lá? Gente, presta atenção. Fala sério, não é isso que a gente pensa? O que vai fazer lá? Irmãos e irmãos, presta bem atenção. Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para as pessoas doentes. Nós é que optamos por não tomar a cruz de Jesus e cuidar das pessoas já saradas.
as pessoas que já estão bem, as pessoas que não têm dificuldade, as pessoas que são reconhecidas socialmente, as pessoas que têm mais conforto, mais dinheiro. Nós tendemos, infelizmente, a seguir estes conceitos e essas orientações e não ter Jesus como exemplo. Presta bem atenção. Jesus sabia quem era Simão, mas ele não temeu, não saiu da presença de Simão, não evitou Simão, não torceu o nariz, não escreveu uma plaquinha: você é orgulhoso. Ok. Muito bem. Continuando. Agora nós vamos ver a mesma história. Então, a gente está dizendo a mesma história. Ele chega à casa de Simão. Chegou lá, né? Aí está se alimentando. Só que você lembra o seguinte: o oriental, a mesa não é alta como a nossa. A mesa é bem baixinha, quase que no chão. E a comida fica ali. E os homens ficam ao redor da mesa. As mulheres não. Naquele tempo de Jesus, só os homens ficavam ao redor da mesa. Aí Jesus, junto com os outros, se deita ali. E possivelmente, dizem os estudiosos, que Jesus devia estar de lado, apoiado num braço ou numa almofada, e para ceiar junto com aquelas pessoas que estavam ali. Quando Jesus está lá, entra uma mulher. É isso? Ok. O que as pessoas pensavam daquela mulher? Aí eu vou pensar assim: pastor, não, tá difícil o negócio aqui, porque aí não vai funcionar muito, mas faz de conta que o pastor André não seja muito crente e o pastor Fábio também não, né? Faz de conta. Aí a mulher chega na casa dela, e a gente sabe que possivelmente o pecado dessa mulher estava ligado à sexualidade, porque tal como nos nossos dias, a gente acha que pecado ligado a sexo é pior do que qualquer outro pecado. Infelizmente, pode mentir, a gente perdoa. Pode cozinhar mal, a gente perdoa. Cozinhar mal não é pecado, né? Estou dizendo assim. Pode, sei lá, o que mais aí? Pode não ler a Bíblia, não tem problema, a gente perdoa. Pode não orar, não tem problema, não é nadinha. Agora, cometer um pecado ligado à sexualidade, pronto. Aí o mundo acaba, não é? Mas isso é um conceito nosso. Mas até hoje ainda é assim. Então, como é que a pastora André, como esposa, ia ver aquela mulher ali tocando nos pés de Jesus? Perigosa. Perigosa, é isso mesmo. Nos dias de hoje, como é que a gente chama essa pessoa? Piriguete. Pronto, a piriguete. Era a piriguete. E a piriguete, para conseguir freguês, claro que se arruma, né? Elas se arrumam. Tem umas que fazem musculação, tem umas que fazem implante de seio para ficar maior e fica toda bonita, chamando a atenção mesmo, que é freguês, né? Eu não sei como estava essa mulher, mas ela era vista pelas pessoas como pecadora. Essa mulher entra pela casa. Havia outras pessoas também na casa, então por isso a facilidade dela entrar. Facilidade um termo, né? Mas ela entra e vai para os pés de Jesus. Aí alguém diz que essa mulher é corajosa, não é isso? Por quê? Porque ela tomou essa atitude. O que será que essa mulher pensava sobre Jesus? O que ela pensava sobre ela? A gente já diz, ela era piriguete. E o que ela pensava sobre ela? Aí a gente escreveu aqui, né? Indigna, pecadora, humilhada, rejeitada, sem esperança, excluída, mas também corajosa. Não é? Com todos esses pecados, com toda a situação como ela era vista, além, gente, do pecado dela, ela tinha o julgamento das pessoas e a exclusão que as pessoas faziam. Quando a gente fala assim de inclusão, não é só questão de incluir homossexual, não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo assim, por exemplo, essa mulher era excluída da convivência com as pessoas. Ela ficava à margem. O que Jesus faz? Ele a inclui no meio do povo de Deus. Quando a gente fala em inclusão do ponto de vista do povo de Deus, é isso. Aquelas pessoas que são marginalizadas, a gente vai acolher. Então, por exemplo, a gente vê um menino de rua, a gente já sabe o que é misericórdia, porque ele não tem jeito mesmo.
Às vezes não tem mesmo. Mas eu estou dizendo que o que eu penso sobre aquela pessoa tem que ser o que Jesus pensaria sobre aquela pessoa. Ah, pastora, mas aí vão roubar a senhora. Vão sim. Mas eu tenho que seguir que cruz? Que cruz que eu tenho que tomar? Ou toma de Jesus, ou toma do caminho largo. Certo? Não é fácil tomar a cruz de Jesus. Mas é nesse sentido. Jesus traz essa mulher, ou seja, uma pessoa enferma da alma, talvez enferma do corpo, porque doenças sexualmente transmissíveis já existiam. Nós não sabemos se ela tinha alguma doença. Naquele tempo, sífilis não era incomum, né? Então, sabe lá Deus o que ela tinha? Então, doente da alma, doente do corpo, possivelmente, e doente de espírito. Porque se ela tinha uma vida em pecado, como é que ela ia se colocar diante de Deus? Possivelmente ela fugisse de Deus. Mas o que traz esperança para essa mulher? Alguém disse que ela era uma mulher sem esperança. Eu até questiono, porque eu entendo que ela foi a Jesus com as últimas esperanças que ela tinha. Esse moço é diferente. Esse moço pode me curar. Irmãs e irmãos, as pessoas enfermas de alma precisam ver em nós pessoas que gostam de curar, que acolhem, que não identifica pessoas pela doença, mas olha para as pessoas e as vê com o olhar do Criador. Só pode ser curada a pessoa que também se vê assim, como alguém que, por pior que esteja, pode se derramar aos pés de Jesus, porque Jesus vai acolher. E daí a gente vê a manifestação da doença de Simão. Porque Simão se via assim, né? Como a gente colocou aqui. Simão viu a mulher apenas como pecadora. Ele não pensou nela como mãe, não sei se ela era mãe, como filha, como irmã, não é? Prostituta tem irmão, às vezes tem filho e filha, não é não? Naquele tempo não se evitava a gravidez? Então nós não sabemos, a Bíblia não fala isso, mas a gente pode imaginar. Simão só viu o pecado dela. E o pecado dela se tornou um empecilho para ele lidar com ela, né? Ok. Simão se via. Vamos pensar aqui como é que Simão se via. Ele se via assim. Se ele era assim, como é que ele vai ver Jesus pelo que Jesus fez? Se você chegasse à casa da pastora e do pastor e visse lá Jesus e aquela mulher lá aos pés dele lavando o cabelo, e você soubesse que ela era um piriguete, o que é que você pensaria de Jesus? Não é? O que você pensaria de Jesus? Jesus está dando onda para essa mulher. E talvez assim, uma senhora conhecida de Jesus ia dizer: Jesus, não tem esse comportamento. Sua mãe vai ficar envergonhada. Não desonre Maria, não desonre José. Tome jeito, você não pode ficar assim com essa mulher. Não é assim? Talvez eu fizesse, talvez você fizesse, talvez tanta gente aqui fizesse. Mas irmãs e irmãos, Jesus, vamos mais uma vez lembrar, Jesus veio para as pessoas doentes e para curá-las. Mas se a gente não lidar com a doença, se a gente não enfrentar isso, como é que a pessoa vai ser curada? Aí se eu vou a um culto e digo assim, escuto assim, como eu já escutei: quem tem depressão é porque não tem fé. Que motivação eu vou ter para conversar com alguém sobre minha situação? Ah, quem tem aqui, vamos pensar aqui, quem tem hipertensão é porque não crê no poder de Deus. Aí você tem hipertensão, como é que você vai se sentir nessa situação? Então, se eu tenho uma enfermidade e ainda não fui curada, eu preciso ser acolhida. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que ter cuidado com o que eu estou dizendo. Algumas doenças são demoníacas? São. Algumas questões da alma são demoníacas? Muitas. Inclusive essa aqui da má interpretação. Simão, naquele momento, a mente dele está poluída pelo demônio.
pelo que é do demônio, que não é de Deus. Ou seja, pensar mal, não amar a pessoa que está doente, não pensar na cura daquela mulher. Isso é doença. E essas doenças nos separam. Então, se a gente quer uma alma curada, nós temos que ter pessoas que nos acolham com a nossa enfermidade e com o nosso desejo de cura. Ela queria ser curada. Agora, interessante, o que Jesus faz com Simão, gente? Confronta, né? Hein? Confronta. Confronta. Jesus confronta Simão. Mas confronta como? De que jeito? Com maior amor. Jesus contou uma historinha para Simão, com carinho. Porque Jesus, gente, podia como dar-lhe de pau, né? Se você, Simão, você pensa que é isso, você pensa que é... Eu conheço seu pecado, esse pecado, aquele outro pecado, isso que você fez, isso que você falou. Jesus podia, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Porque ele quer curar a mulher, mas ele quer curar Simão também. Então ele vai e conta uma historinha para Simão. Simão, presta atenção, meu filho. Um moço devia 50 denários para uma pessoa. A outra pessoa devia 500. Aí essa pessoa perdoou a um e a outro. Um denário é o dinheiro de um dia de trabalho. No Brasil, considerando salário mínimo 900 e pouco, acho que vai dar aí uns entre 20 e 30 reais mais ou menos, né? O pessoal bom de matemática aí, dá mais ou menos isso. 30 reais. Né? Isso, uns 30 reais. Então, era, se 50 denários, 50 vezes 30, 150 reais. Um devia 150. O outro devia 500 denários. 5 vezes 5, 25, 2.500 reais. O moço perdoou os dois. Não, peraí, 1.500. Né? 1.500. Olha a diferença de 150 para 1.500. Um é o dízimo da dívida da outra pessoa, né? Bom, a pessoa que era dona do dinheiro, que tinha emprestado, perdoou as duas pessoas. Aí Jesus fala: quem é que ia amar mais o que perdoou, Simão? Até a gente que é bobinho sabe, né? Quem é que ia amar mais o perdoador? O que devia 1.500, né, gente? Porque é mais fácil conseguir 150 do que 1.500. E aí, Jesus fala para ele: ó, Simão, presta atenção. Eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, que era comum receber uma autoridade. Você não me ungiu com óleo, que também era comum. Lembra aquele óleo que desce pela lábia de Arão? Porque quando as pessoas se cortavam, às vezes ungiam com óleo como sinal de alegria, né? Você não mandou nem um escravo lavar meu pé. Você não me valorizou. Você não percebeu que eu sou Deus. Então, Simão, eu chego aqui, essa mulher beija o meu pé sem parar. E ela molhava os pés de Jesus com as lágrimas. Já pensou a quantidade de lágrimas derramadas para poder, né? E secava. À medida que ia derramando, ela ia secando com o cabelo. E fala bem, piriguete preza por cabelo bonito. Não é não? É importante ter o cabelo cuidado, bem bonito. E se ela fez chapinha? Aí quer ser um negócio sério, né? Para molhar ali aos pés de Jesus. Mas ela não se importou. Ela secou os pés do Senhor com o seu cabelo. O que significa isso, irmãs e irmãos? Jesus está dizendo assim: Simão, ela é cheia de pecado, muito pecado, mas eu pude perdoá-la e curá-la. Então ela se sente tão devedora a mim, Simão, que ela vai me amar com aquele primeiro amor, que ela vai sair falando de mim para todo mundo. Mas você, Simão, que se sente um homem honesto, ele era mesmo uma boa pessoa, você não percebe a importância do que eu te perdoo. Você acha que sua dívida comigo é bem pequenininha, porque você nunca matou, nunca adulterou, você nunca roubou, você dá o dízimo direitinho, você vai à igreja todo domingo, tudo certinho. Você acha assim que não tem pecado para perdoar. As igrejas hoje já nem confessam pecado, né?
Porque o povo não tem o que perdoar, o que pedir perdão. Então Jesus fala para ele: você acha que não tem pecado, Simão? E por causa disso, você é como se você se acha pouco devedor a mim. Não devo quase nada para Deus. E é aí que está o engano. Porque se você acha que me deve pouco, você não vai me amar com gratidão pela obra de salvação que eu estou fazendo. Irmãs e irmãos, esse texto foi um texto que impactou.